Obrigado, mentor, pela conferência. Foi bastante esclarecedor e bastante completo. A gente teria disponibilidade ou tempo para perguntas? Temos sim, meu querido filho. Então, assim, até para ficar didático e para pensar algumas questões que sempre aparecem entre os ouvintes, né, do canal, e eles sempre voltam em vários ângulos sobre reforma interior. Então, gostaria mesmo de fazer algumas perguntas. Eu acho que eu queria começar pela questão da dor, né? Acho que a maioria das pessoas que é convidada por uma reforma íntima, quando ela está no automatismo da vida, ela é convidada pela dor para transformar coisas, né? E a gente observa assim, muitos relatos de pessoas que não estão suportando a dor e que estão, às vezes, até assim, entendendo o convite da dor como um convite para uma fuga, um convite de que então não vale a pena. Como lidar com essa questão da dor na hora de orientar as pessoas? Eis um processo interessante, pois o termo correto para a dor não poderia ser a dor. Porque quando machucamos o nosso corpo físico, sentimos a dor, o efeito da dor. Porém, quando se refere às questões do sentimento, a dor se manifesta de outra expressão. Então sentimos os elos principais das ligações espirituais, os chakras que vibram intensamente naquele sentimento, naquela ideia, naquela lembrança, produzindo energia em desequilíbrio maior do que possamos suportar sem sentir nada. Então, o ser humano busca sempre, tem buscado sempre o caminho da facilidade. Então, ele lança-se aos medicamentos para dormir, pois enquanto dorme, não sofre. Quantas e quantas vezes escutamos isso? Tentam regressar ao mundo dos espíritos, pois, sabendo que daqui não conseguirão, pensam em eliminar esta dor, mas com a ignorância de que não imaginam a dor e a complexidade que encontrará ali do outro lado. De todos os irmãos suicidas que encontrei, que resgatei, e das experiências as quais já vivi em tempos longínquos da existência, eu vos afirmo, aquilo que se vive aqui não é nem 0,001 do sofrimento que nos espera ali do outro lado, quando optamos pelas portas da fuga. Parece um número muito exagerado, mas não é. Porque ao sairmos pelas portas da fuga, do autoextermínio, chegamos fragilizados emocionalmente, espiritualmente, tornando-nos escravos rapidamente de mentes hábeis que buscam seres desequilibrados. Então a tortura que aqui era continuará existindo, pois não se desliga o sentimento independente dos lados que estamos. Mas além disso, ainda teremos que enfrentar as condições mais duras expostas no mundo dos espíritos.
Outros tantos com o conceito de não exterminar a vida de forma lúcida e clara, buscam os entorpecentes, as drogas, as bebidas, a luxúria, e então vivem no mundo separado para tentar apaziguar a dor. Respeitamos e trabalhamos na maior intensidade com todos que estão presentes e que vivem suas aflições. Mas a dor é algo da matéria e não do espírito. A dor e a aflição, ou melhor, o termo correto talvez deveria ser aflição. Ele é o indício do quanto atrasado estamos nos desenvolvimentos morais, quando diz e faz referência à reforma interior. Se não deixássemos tantos assuntos pendentes, talvez a saudade e a dor seriam melhor. Se não deixássemos tanto para amanhã o abraço que muito sentimos vontade de dar, será que não secaríamos muitas lágrimas do arrependimento? Se vivêssemos com plenitude, com respeito, com amor, será que inúmeras discussões árduas e separações não seriam evitadas? Se trabalhássemos com a transparência da onde é o limite de cada um, respeitando o seu e o do seu próximo, quantos momentos ganharíamos de vida ao invés de estarmos nas filas das internações hospitalares? Veja, meu querido irmão, a dor, ela ainda é experimentada porque nós ainda não compreendemos que temos a ferramenta para eliminá-la, mas que requer muito trabalho, muito suor. E no mundo, nos mundos atuais, onde simplifica-se o todo, o tudo, trabalhar parece um tanto difícil. Mas trabalhar a consciência, o espírito, é a chave da libertação. A saudade permanecerá. Mas quem disse que a saudade tem que doer? A saudade torturará. Mas por que foi ensinado que tem que ser assim? Lembrem, quando se referir ao amor, à construção, não tenham freios nas línguas. Agora, quando for para dizer uma verdade que ferirá, mas apenas encherá o teu orgulho e o teu ego com a vaidade do saber, então, essa guarde-a, porque se você a possui, você também tem a usina capaz de transmutar e transformar esta energia em ações benéficas e não mais em explosões catastróficas. E aí trocamos as ações e as atitudes. Então, um estágio de vida
de 80 anos serão de grandes e belas lembranças, e não mais de dor no peito, de aflições e de choros. Obrigado, mentor. Sobre essa questão do autoextermínio, hoje é um dado bem conhecido que quanto mais desenvolvido o país, maior a taxa de suicídios, né? E quanto os países mais pobres, igual os países africanos, essa taxa é muito baixa. E esse conhecimento vai contra o bom senso, vamos dizer assim, porque se os países ricos têm mais conforto e mais bem material, por que tanto essa fuga, essa questão do autoextermínio ser maior? Do ponto de vista dessa questão coletiva que foi colocada e da dinâmica espiritual, como explicar ou enxergar isso? Toda regra há exceções. As sociedades que se desenvolveram criando as grandes potências, criaram também grandes prisões, pois a hora de trabalho continuarão sendo as mesmas, pois o dia, nas suas 24 horas, não conseguirá ser aumentado para 25 ou para 30 horas. Ainda assim permanecerão sendo as 24 horas. Dessas 24 horas, meus queridos filhos, temos as horas de descanso. Temos as horas da alimentação. Temos as horas do translado de um local ao outro, do lar para o trabalho, do trabalho para o lar. Sobram, efetivamente, 8 a 10 horas de trabalho. Então, na necessidade de fugir do ser e de ter mais poder, abandonamos tudo o que há de belo para vivermos tudo o que há de ilusão. Então não temos tempo para falar com amigos, e aí não temos mais amigos. Não temos tempo para viver junto daqueles que amamos, pais, filhos, esposa, esposo. E então tornamos-nos só. E numa sociedade aonde cada vez mais os pais tornam-se protetores e querem dar tudo de melhor aos seus filhos, e isto não há erro algum, mas os privam de viver as decepções normais da vida, os desgostos de não conseguir realizar tudo o que gostaria, vai criando uma sociedade emocionalmente fragilizada. Então, quando se tornam adolescentes e adultos, diante dos fracassos normais, das frustrações normais da vida, não conseguem articular o caminho mais rápido e seguro para sair daquela condição. Então, envergonhados e sem ação, lançam-se ao desequilíbrio, que por vezes o autoextermínio ou o consumo exagerado de entorpecentes que levarão para o mesmo caminho. Nas sociedades mais carentes, muitas vezes um copo de água é da consciência de todos que tem que ser compartilhado um gole para quem puder, geralmente os mais fracos. Fortalece o instinto da coletividade, da família,
do zelo e do cuidado um para o outro. Não se trabalha com o individualismo, mas trabalha-se com o coletivismo. Assim, os índices tornam-se menores, mas não quer dizer que as dores e as aflições são menores. Cabe a nós, meu querido filho, meus queridos filhos, cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, mas não colocá-los nas redomas de vidro que estão sendo preparadas, pois um dos processos do fortalecimento moral do ser são as decepções, as frustrações, os choros, para que venha o pai, o amigo, a mãe, avô, a ensinar-lhe que o processo é normal e que em outro momento não será daquela forma. Estes cuidados, aos poucos, a sociedade está perdendo, meu filho. Mas seguros estamos nós de que será por pouquíssimo tempo. Bem esclarecedor a sua fala, mentor. Uma outra questão que aparece muito nas mensagens que recebemos é da pessoa que tem muita angústia com a reforma íntima do outro, especialmente mães que preocupam com o caminho que os filhos estão tomando, né? Então recebemos muita mensagem assim: eu não consigo aceitar que meu filho escolheu tal caminho, ou que ele está se perdendo para as drogas, ou que ele está se machucando ou cometendo certos atos. Como essas pessoas podem se tranquilizar no sentido da reforma íntima do outro? Este é um processo tão delicado, pois falar daqueles que amamos, nem sempre teremos a maturidade suficiente para compreender o amor nas palavras que aqui serão ditas. Muitas vezes, meu querido filho, se preocupar demais com a reforma moral de outro é uma cortina de fumaça para fugirmos do nosso compromisso. Claro que é duro, machucante demais ver um filho em desequilíbrio, mas é ainda mais difícil olhar diante do espelho e ver o desequilíbrio. O desequilíbrio nos olhos do outro é como o céu azul. Toda vez que as nuvens se dissipam, não temos a menor dúvida que ele ali está. Mas olhar para a reforma íntima nossa é como procurar a comprovação do oxigênio ao nosso redor. Sabemos que existe, mas não fazemos ideia de como ele é. Todo o ser que reencarna traz no seu DNA, no seu mapa genético, todas as fraquezas e as seguranças que possui. Isso não quer dizer que está programado dia, data e hora para os acontecimentos, mas que ali estão, que poderão ocorrer ou que poderão não ocorrer.
muitos e muitos irmãos que por momentos se perdem nos vícios, nas drogas, na revolta. A espiritualidade conduzirá ao entorno deste ser os zelos e os cuidados. Os amparadores espirituais jamais se afastarão e estarão atentos a qualquer movimento para que volte a escutá-los. Mesmo que por algumas vezes, através de circunstâncias mais duras, mas não perdem as esperanças e nem abandonam aqueles que com muito amor são cuidados e tutelados. O mesmo se dá para com a mamãe e para com o papai. Mas compete a nós observarmos se quando vemos os nossos filhos, nós passamos apenas a agir em lamentações, em críticas, em mostrar os equívocos e os erros, ao invés de abraçar e de não falar nada. Parece que temos a necessidade da voz e do conselho constante, quando na verdade não o possuímos, porque tudo o que havia de necessário ser dito já o foi em milhares de vezes. E não surgindo o resultado, eis então o primeiro indício da modificação. Porque para ter resultados diferentes, precisamos de ações diferentes. Então, abraçar e não falar nada. Apenas abraçar. Pois quando fugimos de algo, meus queridos irmãos, é porque não estamos tendo condições emocionais de suportar aquilo que buscamos então à porta da fuga. Amai-vos mais, tolerai-vos mais. Quantas vezes mamães, papais, filhos, em vez de queixar e de lamentar-se dos pais ou dos filhos que possuem, visualizem se não tivesse mais a oportunidade de vê-los ou de abraçá-los. O que você mais suplicaria? E então terão inúmeras respostas. Obrigado, mentor, pela resposta consoladora. Interrompemos e retomamos depois com mais perguntas, ou está tranquilo para a gente continuar? Podemos continuar, meu querido filho. Certo. Então, uma das coisas também, que é uma situação que acontece muito, e eu me coloco um pouco nesse grupo, né, de pessoas que assistem todos os vídeos e leem todos os livros e conhecem as perguntas do Livro dos Espíritos, às vezes até de cabeça, mas às vezes tem dificuldade em transformar esse conhecimento em autotransformação ou em mudanças de sentimento. Como a gente poderia canalizar, né, as energias espirituais para conseguir fazer essa autotransformação a partir do saber? Com o advento da Boa Nova, aonde os espíritos luminosos, através da falange do Espírito de Verdade, aproximou-se dos trabalhadores capazes das comunicações. Imaginávamos já
os grandes períodos de desequilíbrio intelectual que passariam. A revelação trazida pelo Espiritismo e por outras filosofias abririam novos horizontes para o despertar da consciência da vida pós-vida corpórea. Descortinamos, então, a vida material e mostramos a vida espiritual. Mas os seres intelectualizados que teriam a necessidade da expansão da semente luminosa do Espiritismo eram mentes já trabalhadas pelos conceitos pequenos, estreitos, das filosofias cristãs e religiosas que estavam em voga e que estão até hoje. Então, sequiosos do conhecimento, leram, releram, aprofundaram e decoraram perguntas e respostas. Mas como a grande maioria não tinha a capacidade de libertar o conhecimento, como Kardec, então deram-se conta que não poderiam dar seguimento, pois estariam adulterando a obra máxima do Espiritismo. Da obra máxima, reduziram-se apenas em 5 livros, toda uma bela filosofia. Então, a cada medida que estudávamos, página após página, buscávamos apenas apaziguar a nossa dor, compreender o estado de sofrência em relação ao ontem e ao hoje. E diante do saber, tornamo-nos cristãos frios. Pois, para não mais sofrer com a perda, necessitaríamos então da frieza. Aí ampliamos o intelecto a padrões inimagináveis, mas esquecemos que o espírito não se mede pelo saber, mas pelo que vive. E então apertamos e aprisionamos os nossos sentimentos e os nossos corações, aspas, em corações, a limitar-se a cada vez tornar-se menor, para então menos sofrer. Com isso, engessou-se ainda mais belas doutrinas, pois tudo o que não constava ali, ou que era diferente do que eu pensava, tornar-se-ia animismo, desequilíbrios. E assim ouvimos nos mais diferentes períodos da história. Veja que há pouquíssimo tempo a obra belíssima de André Luiz não era reconhecida como material de estudo. A obra O Consolador, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, também levou um grande período para ser aceito como obra complementar da literatura básica. Então, o intelecto alargado nos trouxe
as armadilhas do poder, enquanto que a doutrina tinha surgido apenas com a intenção do descortinar e do aproximar os mundos. Hoje, com a misericórdia do Criador, estamos muito próximos de estarmos integrados entre ambos os lados. Toda vez que lerem ou estudarem qualquer obra, não a levem como verdade absoluta. Não a levem a ferro e fogo, mas olhai e observai, diante daquilo que você vive, o que aquela obra pode agregar em você tornar-se um ser ainda melhor. E então você verá as conexões preciosas que cada parágrafo vos trará. Obrigado, mentor. Agora uma pergunta que tem um pouco relação com meu amigo Jodelei, que é sobre mediunidade e reforma íntima. A gente vê grandes médiuns capazes de fenômenos impressionantes acabarem se perdendo porque não souberam trabalhar os seus sentimentos ou até a sua programação reencarnatória. Que conselho ou orientação a gente pode dar, né, para os médiuns sobre como utilizar a mediunidade para a sua própria reforma íntima? Que pergunta excelente. Aqui temos mais uma palestra. A mediunidade, ela não coloca o medianeiro como um ser especial em relação aos seus irmãos. Não o faz um ser diferenciado por comunicar-se com A ou com B. A mediunidade nada mais é do que uma ferramenta que é possibilitada a todos para poder crescer de forma mais rápida e mais segura. Porém, a mediunidade, ela não é dada apenas àqueles que têm merecimentos morais, mas reforçando a todos, pois ela poderá trazer inúmeros benefícios, independente do estado moral daquele ser. Quando reencarnamos, sabemos que temos inúmeras pendências na sociedade ao longo da existência humana. Trabalhos que necessitarão do resgate amoroso e ativo. Quando falávamos lá no início sobre a reforma interior, eu comentava dos processos da lei de atração, ou melhor, da lei de reparação. Reparar tudo aquilo que fizemos. Mas por que reparar com sofrimento? Então, é nos dado as faculdades mediúnicas. E no início, todo o ser que reencarna, ele traz uma certa proteção espiritual. Principalmente aqueles que já são um pouco mais merecedores do que, em alguns casos, em reencarnações compulsórias. Ali, o espírito fica camuflado em uma nova forma, em uma nova vibração. Assim, burlando a perseguição dos perseguidores do passado. Mas, atentos, estes sempre ficam aguardando um momento em que dispare uma onda vibracional que revele aonde está
o seu adversário. A mediunidade, quando surge, ela começa de forma organizada e trabalhada, estudada de forma disciplinada para o bom concurso. Ela começa a despertar inúmeros fachos luminosos no médium, que ampliam sua capacidade de compreensão, que ampliam o seu intelecto, ferramentas possibilitadas para que possa exercer, sim, com amor e com seriedade o seu trabalho. Mas à medida que a faculdade vai se expandindo, vai tornando-se pontos luminosos. E estes pontos luminosos acabam sempre interferindo no interesse de muitas mentes perversas que não querem o crescimento ou a libertação daquele núcleo aonde ali está sendo criado. Imagine uma casa espírita, onde a média semanal está entre 200 e 300 pessoas. Aquele corpo mediúnico tem a possibilidade de levar esclarecimento a mais de 3.000 espíritos, entre os encarnados e os desencarnados, semanalmente. Então, gera sim inúmeros processos de curas obsessivas, e estes que perdem ação sobre aqueles que estavam em processo de obsessão, lançam-se contra aquela casa. Mas para derrubar a casa, primeiro encontra os médiuns. Os médiuns, como não são seres especiais, como estão sujeitos a todos os processos normais, iguais a todos os seres reencarnados, possuem suas fragilidades, possuem seus perseguidores. E rapidamente, de uma forma astuta, estes seres se interligam e começam as ações do assédio espiritual. Então sabem que este trabalhador tem uma tendência ao álcool, ao cigarro, à medicação, ao sexo, e começam os processos. Então, começam a aproximar dele amigos que vão beber muito e que não têm o controle, assim o convidando para as festas, para as farras. Aproximarão seres extremamente atraentes que lançarão sobre ele os mais belos zelos e cuidados, para então cair nos tropeços das portas através das relações sexuais. E se o médium não tornar-se sempre vigilante, passará muitas vezes num conflito gigantesco entre os benfeitores espirituais, que jamais o abandonarão, e também a companhia a qual elegeu para estar perto. À medida que esses contatos começam a ficar cada vez mais intensos, então, através do livre-arbítrio, o médium vai escolhendo qual a melhor companhia para ele. Os protetores espirituais, que serão aqueles que serão os chatos, em que recomendarão a não sair, que recomendarão a não beber, que recomendarão a tomar zelos e cuidados, ou os amigos felizes e companheiros, que tudo se transformará em festa, tudo se transformará em alegria e em realizações leves. À medida que forem escolhendo, fazendo suas escolhas, então vão cada vez mais formando aquela egrégora. E muitas vezes, quando o médium percebe, ele já está
tão aprisionado naquelas mentes perversas que pareciam amigas, que terá muito trabalho para o regresso. Mas, no instante que quiser o regresso, aqueles seres de luz ali estarão uma vez mais para reerguê-lo e para tentar amparar e acolher todos aqueles irmãos, aquela turba de espíritos equivocados pela maldade. Por isso, meu querido irmão, um número de médiuns que vem a não cumprir a sua tarefa é muito maior daqueles que cumprem. Muito esclarecedor, mentor. Muito obrigado pela resposta. Encerramos agora ou uma última pergunta? Vou tentar acalmar o corpo físico de Jordelei. Vamos encerrar por aqui, meu querido filho. Muito Não tem obrigado, por que mentor. mais judiar deste canal. Muito obrigado, mentor. Muito obrigado, Jordelei. Vou agradecer depois. É sempre ótimo estar com vocês. É sempre ótimo estar com vocês. Obrigado, Senhor da Luz, por este momento tão sublime aqui vivido. Obrigado, Senhor, por estas famílias e por este lar tão abençoado. Obrigado pelo zelo àqueles que amamos e obrigado por possibilitar estar junto daqueles que amamos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela companhia, pelo estudo em conjunto. Boa noite.